Era para ser apenas mais uma visita comum ao abrigo de animais. Apenas uma menina negra de cadeira de rodas, esperançosa por conhecer alguns cachorros, mas ninguém ali estava preparado para o que estava prestes a acontecer. Enquanto ela se aproximava dos canis, a maioria dos cães abanava o rabo, ansiosos por atenção. Então seu olhar parou em uma jaula específica, aquela que todos evitavam. Dentro estava um cão policial aposentado, tão agressivo que estava marcado como perigoso demais para a adoção. Ele havia atacado todos que tentaram se aproximar. As pessoas diziam que ele era incontrolável. Ele investiu contra as grades, latindo ferozmente. Os funcionários alertaram a menina para não chegar perto daquela jaula. Ele é perigoso, disseram. Mas ela não ouviu. Em vez de medo, a menina sorriu. Ela se aproximou com sua cadeira, o coração acelerado, e sussurrou. Oi, guerreiro, está tudo bem. Eu estou aqui. Então algo inacreditável aconteceu. O rosnado parou. Todos congelaram, enquanto o cachorro lentamente deu um passo à frente e fez algo que ninguém conseguia explicar. O cão abaixou a cabeça e começou a chorar. O que aconteceu em seguida chocou a todos. A chuva havia parado apenas alguns minutos atrás, deixando para trás um brilho tênue no asfalto rachado do lado de fora do antigo abrigo de tijolos. A placa acima do portão estava desbotada, suas letras mal visíveis através de camadas de tinta descascada. Refúgio Esperança Animal. Dentro, o ar cheirava levemente a desinfetante e palha úmida. Alguns cães latiam inquietos, suas vozes ecoando por corredores estreitos repletos de jaulas de metal. Para os voluntários que trabalhavam ali, este lugar era mais do que um abrigo. Era um campo de batalha entre esperança e desespero. Todos os dias, eles lutavam para salvar cães abandonados, vira-latas feridos e almas esquecidas deixadas para trás por um mundo que seguiu em frente. Mas, ultimamente, até a esperança estava se esgotando. As doações haviam diminuído, o teto vazava sempre que chovia e a equipe lutava para cuidar do número crescente de animais que chegavam à sua porta. Entre todos os cães, havia uma jaula que todos evitavam, a última no fim do corredor. A placa de identificação dizia simplesmente Thor. Ele era um pastor alemão imponente, com olhos penetrantes e uma cicatriz profunda atravessando seu focinho. Seus rosnados eram baixos e constantes, como uma tempestade que nunca terminava. Os funcionários do abrigo sussurravam histórias sobre ele. Um K9 policial aposentado, um herói antes, um perigo agora. Quando novos voluntários chegavam, eram sempre avisados, fique longe daquela jaula. Ele é imprevisível. Até mesmo alimentá-lo exigia cautela. As refeições eram empurradas através de uma abertura estreita nas grades. Ninguém ousava colocar a mão para dentro. Mas, sob aquele exterior feroz, havia algo mais. Uma tristeza assombrosa. Thor não latia o tempo todo. Às vezes, tarde da noite, quando as luzes estavam apagadas e o abrigo silencioso, ele se sentava no pranto de sua jaula, olhando para o nada, soltando um gemido baixo e lamentoso. A diretora do abrigo, uma mulher gentil chamada Helena, frequentemente parava do lado de fora de sua jaula. Você foi um herói uma vez, ela sussurrava. Eu queria que alguém pudesse lembrá-lo disso. O que ninguém sabia então era que alguém estava a caminho. E quando ela chegasse, tudo naquele abrigo e no coração partido de Thor mudaria para sempre. Isabela Santos, de 9 anos, vivia em uma casa pequena na periferia da cidade, cercada por campos de capim alto que balançavam suavemente ao vento. Da janela de seu quarto, ela podia ver o mundo. Crianças andando de bicicleta, cachorros correndo atrás de bolas e a luz do sol brilhando no lago próximo. Mas para Isabela, aquele mundo parecia estar a quilômetros de distância. 3 anos atrás, um acidente de carro havia mudado tudo. Ela estava no banco de trás cantando junto com sua música favorita quando os pneus guincharam e o mundo girou. A próxima coisa que ela lembrava era acordar em um leito de hospital, incapaz de mover as pernas.
Os médicos chamaram de milagre ela ter sobrevivido, mas Isabela não se sentia um milagre. Ela se sentia presa em um corpo que não a deixava correr novamente. A cadeira de rodas se tornou sua nova companheira, sempre lá, sempre silenciosa. No entanto, apesar de suas lutas, Isabela tinha algo raro, um coração que ainda acreditava na bondade. Ela passava seus dias pintando, lendo e, acima de tudo, assistindo vídeos de cachorros em seu tablet. Ela os amava. Os olhos leais, os rabos abanando, a forma como podiam fazer corações partidos se tornarem inteiros novamente. Sua mãe, Mariana, notou como o rosto de Isabela se iluminava toda vez que um cachorro aparecia na tela. Talvez um dia, ela disse suavemente, encontremos um amigo assim para você. O sorriso de Isabela se ampliou. Um cachorro não se importa se eu posso andar ou não, né, mãe? Eles só se importam se você os ama. Aquela frase ficou com Mariana. Então, um fim de semana, após meses de terapia e noites inquietas, ela decidiu levar Isabela a um lugar especial, o abrigo de animais local. Talvez, apenas talvez, conhecer um cachorro de verdade trouxesse à sua filha a alegria que ela havia perdido. Na manhã da visita, Isabela acordou cedo, sua empolgação borbulhando como luz do sol. Ela vestiu sua blusa amarela favorita e jeans, seu cabelo cacheado preso em 2 coques laterais. Ela segurava um pequeno cachorro de pelúcia em seu colo, seu amuleto da sorte. Enquanto Mariana gentilmente empurrava a cadeira em direção ao carro, Isabela perguntou em uma voz pequena e esperançosa. Você acha que eles vão gostar de mim, mãe? Mariana sorriu, afastando uma mecha de cabelo da testa de sua filha. Querida, ela disse suavemente, eu acho que eles vão te amar. Nenhuma delas poderia ter imaginado que o cachorro esperando por Isabela naquele abrigo não era apenas qualquer cachorro. Ele era um guerreiro quebrado, com um passado cheio de cicatrizes e um coração que havia esquecido como amar, até agora. O sino acima da porta do abrigo tilintou suavemente quando Mariana empurrou a cadeira de rodas de Isabela para dentro. Uma onda de som as recebeu, latidos, ofegantes, o farfalhar de patas contra jaulas de metal. O ar cheirava levemente a serragem e sabão. Os olhos de Isabela se arregalaram enquanto ela olhava ao redor, suas pequenas mãos agarrando os lados de sua cadeira. Tem tantos deles, ela sussurrou, sua voz cheia de admiração. Uma jovem voluntária chamada Júlia se aproximou com um sorriso caloroso. Bem-vinda ao Refúgio Esperança, ela disse afetuosamente. Você deve ser a Isabela. Isabela acenou timidamente, seus olhos castanhos escuros percorrendo as fileiras de canis. Eu nunca estive em um lugar assim antes, ela disse. Júlia se agachou ao nível dela. Cada um desses cães tem uma história, ela disse suavemente. Algumas felizes, algumas tristes, mas todos estão esperando por um amigo. Mariana sorriu agradecida e as 2 mulheres começaram a caminhar pelo corredor. Isabela rolou ao lado delas, seu olhar saltando de jaula em jaula. Alguns cães latiam brincalhões, outros abanavam os rabos ao vê-la. Ela riu quando um filhote pequeno lambeu seus dedos através das grades. Pela primeira vez em muito tempo, sua risada encheu o ambiente como luz do sol. Mas então o clima mudou. No final do corredor, os latidos ficaram mais profundos, mais ásperos. Um rosnado alto ecoou pelo abrigo, enviando um arrepio pela espinha de Isabela. As voluntárias trocaram olhares inquietos. Júlia parou de andar. Esse é o Thor, ela disse baixinho. Isabela virou sua cadeira de rodas ligeiramente, espiando pelo corredor escuro. O que há de errado com ele? Ela perguntou. Ele é diferente, Júlia respondeu cuidadosamente. Ele costumava ser um cão policial, muito corajoso, mas depois que algo aconteceu, ele se tornou imprevisível. Nós o mantemos separado para que ninguém se machuque. A testa de Mariana se franziu. Imprevisível? Júlia assentiu.
Ele mordeu alguns tratadores. Nós o alimentamos através do portão agora. Coitadinho, ele não confia mais em ninguém. Mas, em vez de medo, o rosto de Isabela suavizou. Talvez ele esteja apenas assustado, ela disse baixinho. Às vezes, quando as pessoas estão machucadas, elas ficam bravas também. Júlia hesitou, então sorriu levemente. Você parece entendê-lo. Isabela olhou em direção ao canil sombrio de Thor. O rosnado havia parado. Por um momento, era como se o cachorro dentro estivesse ouvindo-a. Talvez eu entenda, Isabela sussurrou. Aquele foi o momento em que tudo começou. O momento em que uma alma quebrada notou outra e algo invisível acendeu entre elas. Algo que ninguém naquele abrigo poderia jamais ter previsto. No canto mais distante do refúgio Esperança Animal, havia uma jaula que parecia pertencer a outro mundo. Diferente das outras, estava envolta com arame reforçado e fechaduras duplas. Uma pequena etiqueta vermelha na trava dizia em letras grossas: "Cuidado, não se aproximar". Dentro, o outrora orgulhoso cão policial chamado Thor estava enrolado nas sombras. Sua respiração constante, mas cautelosa. Seu pelo, embora ainda espesso e dourado preto, havia perdido o brilho. Seus olhos, outrora afiados e alertas, agora carregavam uma mistura de desconfiança e tristeza. Cada som o deixava tenso. Cada movimento provocava um rosnado baixo de sua garganta. Thor nem sempre foi assim. Apenas 2 anos antes, ele fazia parte de uma unidade de elite canine treinado para rastrear, proteger e servir. Seu condutor, o sargento Lucas Martins, o chamava de o parceiro mais corajoso que já tive. Juntos, eles haviam resgatado crianças desaparecidas, capturado criminosos e salvado vidas. Thor já foi um herói, o tipo com que as crianças sonhavam. Mas uma noite mudou tudo. Durante uma operação de resgate de reféns, Thor foi enviado para dentro de um galpão escuro onde uma garotinha assustada estava presa. Tiros explodiram. No caos, Thor foi ferido e a garotinha não sobreviveu. Naquela noite, Lucas carregou seu parceiro em seus braços, ambos sangrando, ambos quebrados de maneiras diferentes. Quando Thor se recuperou fisicamente, o departamento tentou trazê-lo de volta, mas ele não era o mesmo. Ele estremecia com sons repentinos, atacava policiais em quem antes confiava e se recusava a seguir comandos. A luz em seus olhos havia se apagado. Finalmente, com o coração pesado, Lucas assinou os papéis de aposentadoria de Thor, sussurrando apenas uma coisa antes de partir: "Me desculpe, amigão." Desde então, Thor vivia atrás daquelas barras de metal, ficando mais quieto, mais distante a cada dia que passava. Voluntários tentaram se aproximar, esperando que a bondade pudesse curá-lo. Mas ele investia toda vez que alguém chegava perto demais. Seus rosnados não eram de raiva, mas de dor, o tipo de dor que ninguém conseguia ver. A equipe do abrigo continuava esperando por um milagre, mas no fundo temiam que nenhum viesse. Cães como Thor, aqueles que viram demais, raramente encontravam segundas chances. Naquela manhã, quando a risada suave de Isabela flutuou pelo corredor, as orelhas de Thor se mexeram. Ele levantou a cabeça ligeiramente, seu olhar se voltando para o som. Não era o tom afiado de um comando ou a voz áspera de um adulto. Era algo puro, algo gentil. Pela primeira vez em meses, Thor se levantou, seu nariz pressionado contra as barras frias de sua jaula. Os voluntários trocaram olhares inquietos. Mas ninguém poderia ter imaginado que essa pequena reação era a primeira centelha de algo extraordinário. Porque para um coração, uma vez ensinado a lutar, bastou apenas uma voz inocente para lembrar como sentir. O ar dentro do corredor do abrigo parecia diferente naquela manhã, pesado, expectante. Isabela rolou sua cadeira de rodas lentamente pelo caminho estreito entre os canis, suas pequenas mãos segurando as rodas enquanto sua mãe seguia atrás. Os latidos ao redor delas diminuíram, como se os outros cães sentissem algo incomum sobre a presença dela. No fim do corredor, atrás das barras de metal, Thor ficou imóvel.
Seus olhos castanho-dourados acompanhavam cada movimento dela. O zumbido fraco das luzes do abrigo soava alto, mas para Isabela o mundo havia ficado silencioso. Era só ela e ele. Júlia hesitou perto da porta. Isabela, querida, ela disse suavemente, talvez devêssemos parar aqui. Ela olhou nervosamente para Thor, que não havia se movido, mas cujo rabo deu um único balanço lento. Ele não é como os outros, ele não gosta de estranhos. Isabela inclinou a cabeça. Ele não está bravo, ela sussurrou, ele está apenas triste. Mariana colocou uma mão gentil no ombro de sua filha. Vamos ouvir a moça, querida, não queremos assustá-lo. Mas Isabela não parecia assustada. Se alguma coisa, ela parecia mais calma do que qualquer um na sala. Seu olhar encontrou o de Thor através das grades, e por um instante, algo invisível passou entre eles. Uma dor compartilhada que nenhum deles conseguia explicar. As orelhas de Thor se mexeram. Ele não latiu, ele não rosnou. Ele simplesmente ficou ali, observando-a com uma curiosidade cautelosa. Os voluntários congelaram, trocando olhares silenciosos. Isso era novo. Normalmente, Thor investia ou rosava quando alguém se aproximava. Isabela levantou sua pequena mão e acenou. Oi, ela disse suavemente. Você é muito grande. Sua voz era leve, do tipo que soava como o sol sobre a água. O rabo de Thor balançou novamente, desta vez 2 vezes. Seus olhos, antes duros e distantes, suavizaram levemente. Júlia deu um pequeno passo para trás, sussurrando. Eu não acredito nisso. Isabela sorriu, aproximando sua cadeira de rodas um pouco mais. Está tudo bem, ela disse. Eu sei que você não vai me machucar. Thor abaixou a cabeça, orelhas voltadas para a frente. Um som baixo escapou de sua garganta. Não um rosnado, mas um gemido profundo e incerto. Ecoou pelo corredor como uma lembrança despertando após anos de silêncio. Pela primeira vez, o temido cão policial não parecia perigoso. Ele parecia perdido. E pela primeira vez desde seu acidente, Isabela não se sentiu fraca. Ela se sentiu corajosa. Porque em algum lugar dentro dela, ela sabia que este cachorro não estava destinado a assustá-la. Ele estava destinado a encontrá-la. Os voluntários prenderam a respiração enquanto a cadeira de rodas de Isabela rangia mais perto da jaula. O ar estava denso de tensão. Cada som, o zumbido das luzes, o pingar fraco de um cano com vazamento, parecia desaparecer sobre o ritmo lento da respiração de Thor. Seu corpo estava imóvel, mas seus olhos seguiam cada movimento de Isabela com o foco aguçado de um soldado lembrando velhos instintos. Isabela, isso é perto o suficiente, Mariana disse cuidadosamente, sua voz tremendo levemente. Querida, por favor, não vá mais perto. Mas Isabela não parou. Ela olhou para Thor e sorriu suavemente. Sua voz mal passava de um sussurro. Oi, amigão, ela disse. Tá tudo bem, eu não vou te machucar. O cachorro inclinou a cabeça. Suas orelhas se mexeram como se reconhecesse a calma em seu tom. Um som tão diferente de ordens ou gritos, tão cheio de algo que ele não ouvia há muito tempo. Confiança. Thor deu um passo à frente, uma pata de cada vez, suas garras clicando suavemente contra o chão. Os voluntários se enrijeceram, prontos para puxar a cadeira de Isabela para trás, mas ela levantou a mão levemente, parando-os. Deixem ele, ela disse. Sua mão tremia enquanto a estendia em direção às barras de metal. A jaula o separava, mas sua coragem parecia construir uma ponte sobre o espaço vazio. A respiração de Thor ficou mais pesada. Ele farejou cautelosamente, o cheiro de inocência alcançando-o através da barreira de ferro. Seus músculos tensionaram, um lampejo de seus velhos instintos. Mas então, seu olhar encontrou o de Isabela. Aqueles olhos castanos escuros, arregalados e cheios de lágrimas, os mesmos olhos que ele tinha visto uma vez antes, na noite em que tudo deu errado.
E assim, a tensão se quebrou. Thor soltou um gemido baixo e doloroso e pressionou sua testa contra as grades. Suspiros ecoaram ao redor da sala. Júlia cobriu sua boca, lágrimas se formando em seus olhos. Ele nunca fez isso, ela sussurrou. Nunca. Isabela riu suavemente, sua voz tremendo de alegria. Viu, mãe? Ele não é mau. Ele só precisava que alguém dissesse oi. Mariana ficou congelada, incapaz de acreditar no que estava vendo. Este era o mesmo cão sobre o qual haviam sido avisados, aquele que ninguém conseguia se aproximar. E ainda assim, aqui estava ele, calmo e gentil, com seu nariz empurrando mais perto, até que seu toque encontrasse o dela através das grades. Por alguns segundos, foi como se o próprio tempo tivesse parado. A criança quebrada e o cachorro quebrado encontrando algo um no outro que ninguém mais poderia dar. Helena, a diretora do abrigo, sussurrou para si mesma. Ele está lembrando do amor. Thor se sentou, sua respiração constante, seu olhar suave. Isabela sorriu através das lágrimas. Eu acho que vamos ser amigos, ela disse. E pela primeira vez em anos, Thor acreditou nela. O abrigo havia caído em silêncio. Cada voluntário, cada cachorro latindo, tudo estava quieto agora. Era como se o mundo tivesse pausado para testemunhar o que estava acontecendo. Isabela sentou-se imóvel, sua cadeira de rodas a centímetros da jaula de Thor, sua pequena mão descansando contra as barras frias de metal. Do outro lado, o outrora temido K9 havia abaixado a cabeça, pressionando seu focinho gentilmente contra a palma dela. Seus olhos, antes cheios de fogo e medo, agora brilhavam com algo há muito esquecido. Paz. Mariana ficou congelada. Ela nem percebeu que estava prendendo a respiração. Meu Deus, ela sussurrou. Ele está deixando ela tocá-lo. A voz de Júlia tremeu. Ninguém nunca chegou tão perto antes. Isabela curvou seus lábios em um pequeno sorriso. Viu, mãe? Ela disse suavemente. Ele é um bom menino. Suas palavras ecoaram pelo corredor como luz do sol cortando a névoa. As orelhas de Thor se levantaram ao som e seu rabo se moveu uma vez, depois novamente, lento, hesitante, mas real. Os voluntários trocaram olhares, alguns sorrindo através das lágrimas, outros atordoados demais para falar. Então, Isabela fez algo que ninguém esperava. Ela desafivelou seu cinto de segurança e se inclinou para frente, sua mão deslizando cuidadosamente através do espaço entre as barras. Isabela, não faça isso, Mariana ofegou. Mas antes que alguém pudesse reagir, Thor fez o impensável. Ele se inclinou para frente também, devagar, gentilmente, até que seu nariz tocasse as pontas dos dedos dela. Ele farejou uma vez, depois 2 vezes, e então lambeu a mão dela. O abrigo inteiro explodiu em suspiros. Uma voluntária cobriu a boca, outra sussurrou. Ele está deixando ela. Isabela riu, sua risada ressoando como sinos no corredor silencioso. Faz cócegas, ela disse, sua voz cheia de admiração. Thor soltou um sopro suave, quase como um suspiro. Seu corpo relaxou completamente, seus olhos semicerrados, como se saboreasse um momento que ele nunca pensou que sentiria novamente. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Mariana. Ele confia nela, ela murmurou, mal capaz de acreditar. Helena, a diretora do abrigo, deu um passo à frente lentamente, balançando a cabeça em admiração. Todo esse tempo, tudo o que ele precisava era de bondade, ela disse suavemente. E veio de uma menininha que nem pode andar. Isabela olhou para cima, sorrindo através das lágrimas. Talvez ele não precise ser consertado, ela disse. Talvez ele só precise ser amado de novo.
Thor deu um gemido baixo e satisfeito, e então, pela primeira vez desde que chegara ao abrigo, ele se deitou completamente, sua cabeça descansando perto das grades ao lado da mão de Isabela. Foi o momento que parou todos, o momento em que uma criança que havia perdido sua força a devolveu a um cachorro que havia perdido seu coração. A notícia se espalhou rapidamente pelo abrigo. Ao meio-dia, todos haviam ouvido falar sobre a menininha de cadeira de rodas que havia tocado o cachorro intocável. Até a diretora do abrigo, Helena, não conseguia parar de assistir às imagens de segurança. Thor pressionando a cabeça contra a palma de Isabela, olhos calmos e confiantes. Não fazia sentido. Por meses ele havia rejeitado todo humano que se aproximou dele, mas desta vez ele havia escolhido diferente. Na manhã seguinte, um SUV preto parou do lado de fora do abrigo. A porta se abriu e um homem saiu, alto, de ombros largos, com olhos cansados e um distintivo policial preso ao cinto. Era Lucas Martins, o antigo condutor de Thor. Helena o encontrou na entrada, sua voz cautelosa. Sargento Martins, obrigada por vir. Ele deu um pequeno aceno, sua expressão ilegível. Você disse que o Thor fez contato com alguém? Helena gesticulou para que ele a seguisse. Enquanto caminhavam pelo corredor, os cães que latiam se acalmaram, como se até eles sentissem a gravidade de seu retorno. Quando chegaram à jaula de Thor, Lucas parou. Seus olhos suavizaram, sua garganta apertando. Thor olhou para cima de onde estava deitado, suas orelhas se mexendo. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. Então, em uma voz baixa e trêmula, Lucas disse: Oi, parceiro. Thor se levantou lentamente, rabo abaixando, incerto. Seu olhar alternava entre o homem e a pequena figura na cadeira de rodas ao lado dele. Isabela sorriu gentilmente. Oi, ela disse. Você é o amigo do Thor? Lucas se virou para ela, surpreso. Você é a menina que o tocou? Isabela assentiu orgulhosamente. Ele não é mau, ele está apenas triste. O coração de Lucas doeu com suas palavras. Ele murmurou, sua voz quebrando. Ele está triste há muito tempo. Ele se agachou ao lado da jaula de Thor, seus olhos distantes. Você lembra da última missão, garoto? Ele sussurrou. Aquele galpão? A menininha que você tentou salvar? Sua voz falhou. Ela não conseguiu. Você se culpou. Acho que você nunca me perdoou por te tirar de lá. Os olhos de Isabela se arregalaram. Ele tentou salvar uma menina? Lucas assentiu lentamente. Ela tinha mais ou menos a sua idade. Por um longo momento, o silêncio preencheu a sala. Então Thor deu um passo mais perto, seu nariz roçando as grades perto da mão de Lucas. Os olhos do homem brilharam. Você ainda lembra, não é? Ele sussurrou. Isabela olhou para os dois, o soldado quebrado e seu amigo ferido, e disse suavemente: talvez ele só precisasse de outra menininha para mostrar a ele que está tudo bem amar de novo. Lucas sorriu levemente, lágrimas escapando por sua bochecha. Talvez você esteja certa. Enquanto ele assistia Thor descansar a cabeça perto da cadeira de Isabela novamente, algo dentro de Lucas também se curou. Pela primeira vez desde aquela noite trágica, tanto o condutor quanto o K9 encontraram paz através da coragem gentil de uma criança que se recusou a ver um monstro onde apenas a dor havia vivido. A partir daquele dia, Isabela e sua mãe começaram a visitar o abrigo todas as tardes. Começou com visitas curtas, apenas 20 minutos no início, mas logo aqueles minutos se estenderam por horas. Toda vez que a cadeira de rodas de Isabela passava pela porta, as orelhas de Thor se levantavam. Seus rosnados, antes cheios de aviso, haviam se transformado em gemidos suaves de reconhecimento. Helena, a diretora do abrigo, observava de sua janela do escritório com lágrimas nos olhos. Olhe para ele, ela sussurrava para a equipe, é como se ele esperasse por ela. Os outros voluntários também notaram. Thor não latia mais para estranhos ou investia na hora de comer. Ele comia calmamente.
Ele até abanava o rabo quando a risada de Isabela ecoava pelos corredores. A transformação era silenciosa, gradual, mas era real. Isabela conversava com ele como conversava com um amigo. Ela contava histórias sobre sua escola, seus sonhos, seus desenhos animados favoritos. Às vezes, ela cantava baixinho enquanto pintava figuras de cachorros com asas e aulos brilhantes. Thor se sentava perto das grades, sua cabeça inclinada, ouvindo como se entendesse cada palavra. Uma tarde chuvosa, quando trovões rolavam lá fora, Thor começou a andar ansiosamente em sua jaula, memórias piscando atrás daqueles olhos escuros. Mas então Isabela se aproximou com a cadeira, sua voz firme. "É só o céu conversando, amigo", ela disse com um sorriso. "Você está seguro agora." Suas palavras o acalmaram instantaneamente. Ele se deitou, pressionando o nariz contra as grades como se dissesse obrigado. Mariana enxugou uma lágrima de sua bochecha enquanto assistia. Sua filha, que havia passado anos temendo sua própria fraqueza, agora estava confortando uma criatura que todos temiam. Lucas Martins, o antigo condutor de Thor, também visitava frequentemente. Ele trazia a antiga identificação policial de Thor e às vezes jogava uma bola pelo corredor, embora Thor nunca buscasse, até que Isabela risse e dissesse: "Vai lá, herói, você consegue." Então, e somente então, Thor a empurrava de volta com a pata. Cada visita raspava as paredes construídas pela dor, dela e dele. Isabela começou a sorrir mais, sua risada crescendo mais livre, mais alta. Ela até começou a acompanhar sua mãe para fora no jardim novamente, sempre falando sobre seu amigo no abrigo. O dia em que Thor finalmente descansou a cabeça no colo dela através do portão aberto, toda a equipe do abrigo prendeu a respiração. Não havia rosnado, nenhuma hesitação, apenas confiança silenciosa. Isabela passou seus pequenos dedos por seu pelo, sussurrando: "Você não está mais quebrado, Thor." Mas o que ela não percebeu foi que ele não era o único que estava se curando. Porque ao amá-lo, Isabela havia encontrado sua força novamente, e ao confiar nela, Thor havia encontrado sua razão para viver. Agora, antes de continuarmos, eu adoraria saber de você. Se esta história está tocando seu coração, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais histórias incríveis como essa. E me conta aqui nos comentários, você já teve um animal de estimação que mudou sua vida? Ou conhece alguém que foi salvo por um amigo de 4 patas? Compartilhe sua história com a gente. Adoro ler cada comentário e saber como essas histórias nos conectam. Agora, vamos continuar porque o que acontece a seguir vai emocionar você ainda mais. O vínculo entre Isabela e Thor cresceu mais forte a cada visita. Como 2 peças de um quebra-cabeça quebrado finalmente encontrando seu lugar. Mas nenhum vínculo, nem mesmo o mais puro, passa sem ser testado. Aconteceu em uma tarde tempestuosa. O céu lá fora estava escuro, o vento sacudindo as janelas do abrigo. Dentro, a maioria dos cães estava inquieta, seus latidos ecoando pelos corredores. Isabela havia acabado de chegar com sua mãe e estava rolando pelo corredor, cantarolando suavemente. As orelhas de Thor se mexeram ao som. Aquela melodia familiar sempre o acalmava. Helena as cumprimentou na porta. "Ele está um pouco ansioso hoje", ela avisou gentilmente. "O trovão parece lembrá-lo de coisas." Isabela acenou corajosamente. "Está tudo bem, eu vou ajudá-lo." Enquanto ela se aproximava de sua jaula, outro estrondo alto de trovão explodiu lá fora, tão repentino que fez todos pularem. O som ecoou como tiros de arma. Thor se levantou de repente, seus olhos arregalados, corpo rígido. Em um instante, as velhas memórias inundaram de volta, vozes gritando, tiros, sirenes. Ele soltou um latido agudo, dentes à mostra, andando para frente e para trás. Suas garras rasparam o chão. O ar se encheu de pânico. "Tire ela de perto!" Uma voluntária gritou, alcançando a cadeira de Isabela. Mas antes que alguém pudesse reagir, Isabela levantou a mão. Sua voz tremeu, mas seus olhos permaneceram em Thor.
Não, ele está assustado, não bravo. A voz de Mariana se quebrou. Isabela, por favor! Mas Isabela não se moveu. Ela respirou fundo e falou em um tom calmo e firme. Ei, Thor, está tudo bem. Você está seguro. Eu estou aqui. Thor congelou. Sua respiração era pesada, seu rabo enfiado apertado, mas a voz dela atravessou a tempestade dentro de sua mente como luz do sol cortando nuvens escuras. Ele olhou para ela, tremendo, seus olhos cheios de confusão. Isabela aproximou sua cadeira de rodas um pouco mais. É só um trovão, ela sussurrou. É alto, eu sei, mas não pode mais te machucar. Ela estendeu sua pequena mão através do portão aberto. A equipe ofegou. Esta foi a primeira vez que ela o tocou sem uma barreira. Por um longo e frágil segundo, ninguém respirou. Então Thor lentamente deu um passo à frente, sua cabeça massiva abaixando até que seu focinho pressionasse gentilmente na palma dela. A tensão derreteu. Ele soltou um suspiro profundo, seu corpo relaxando completamente. Isabela sorriu, lágrimas brilhando em seus olhos. Viu, amigão? Você é corajoso, assim como antes. Os voluntários olharam em silêncio, percebendo que estavam testemunhando. Não um milagre, mas uma memória sendo reescrita. Thor não confiava apenas em Isabela, ele confiava no mundo novamente por causa dela. E naquele dia o abrigo aprendeu algo também. Às vezes a cura não vem de remédios ou treinamento. Ela vem de um amor que se recusa a desistir. Uma semana após a tempestade, o abrigo parecia mais brilhante. Não apenas pela luz do sol que entrava pelas janelas empoeiradas, mas em espírito. Todas as manhãs, quando os voluntários abriam as portas, Thor já estava acordado, sentado calmamente e observando a entrada como se estivesse esperando por alguém. E todas as tardes, quando aquela cadeira de rodas familiar entrava rolando, seu rabo começava a abanar antes que qualquer palavra fosse dita. Helena frequentemente sorria ao ver a cena. Acho que encontramos o que o cura, ela sussurrou para Mariana um dia. Sua filha fez o que nenhum treinador conseguiu. Mariana olhou para Isabela, que estava sentada ao lado da jaula aberta de Thor, pintando tranquilamente em seu colo, enquanto o cachorro descansava ao seu lado. Ela está mais feliz do que eu a vi em anos, Mariana disse suavemente. Ele dá a ela algo que nenhum remédio jamais poderia dar. Lucas Martins também havia visitado regularmente. Ele frequentemente ficava perto da porta, braços cruzados, observando os dois juntos, a gentil menina e o herói quebrado. Uma tarde, ele se virou para Mariana, sua voz pensativa. Ele está pronto, ele disse. Ele confia de novo. Ele está completo. Mariana olhou para ele. O que acontece agora? Lucas hesitou por um momento antes de responder. Ele precisa de um lar, não qualquer lar, o lar dela. Mariana congelou. Você está dizendo o quê? Ele assentiu. Thor já escolheu, e acho que sua filha também. As palavras ficaram no ar. Mariana olhou de volta para Isabela. Ela estava rindo enquanto Thor empurrava um pequeno brinquedo em direção a ela com o nariz. Sua risada era pura, do tipo que alcançava o coração. Naquela noite, Mariana não conseguiu dormir. Ela repassou cada momento, o acidente, os dias de hospital, a solidão que assombrava sua menininha e agora a alegria que este cachorro havia trazido de volta à vida dela. Pela manhã, a decisão estava tomada. Ela entrou no abrigo com Isabela ao seu lado e encontrou Helena e Lucas esperando. Eu gostaria de adotá-lo, Mariana disse suavemente. Acho que ele já faz parte da nossa família. Lucas sorriu, seus olhos brilhando. Ele estava esperando por essas palavras. E quando Thor saiu daquele abrigo ao lado da cadeira de rodas de Isabela pela primeira vez, rabo abanando e coração cheio, todos que observavam sabiam que não era apenas um cachorro sendo adotado naquele dia. Eram duas almas finalmente encontrando o lar. O dia em que Thor deixou o abrigo parecia o começo da primavera após um inverno longo e duro.
Os voluntários se alinharam perto da porta, sorrindo através das lágrimas enquanto o observavam sair, cabeça erguida, rabo abanando lentamente, permanecendo perto da cadeira de rodas de Isabela. O sol se espalhava por seu pelo, fazendo-o brilhar como ouro. Pela primeira vez em anos, Thor não estava caminhando para a incerteza, ele estava caminhando para casa. Mariana abriu o portão de sua pequena casa branca com mãos trêmulas. "Bem-vindo ao lar, Thor", ela disse suavemente. Isabela bateu palmas, sua risada enchendo o ar. "Vem, amigão, vou te mostrar tudo." A primeira coisa que Thor fez foi explorar cada canto, farejando, circulando e finalmente se enrolando ao lado da cadeira de rodas de Isabela como um guardião assumindo seu posto. Quando Mariana trouxe sua nova cama, ele a ignorou e, em vez disso, deitou-se no tapete perto da cadeira de Isabela, recusando-se a sair do lado dela. Os dias passaram e o ritmo da casa começou a mudar. As manhãs não eram mais silenciosas. Havia latidos, risadas, o som de patas no chão de madeira. Isabela rolava para a cozinha e alimentava Thor no café da manhã, sempre dizendo: "Heróis comem primeiro." Às vezes, ela derrubava pedaços de torrada e ele os pegava gentilmente, esperando pacientemente até que ela terminasse de comer também. Outras vezes, quando ela tentava alcançar algo que havia caído, Thor o empurrava em direção a ela com o nariz, como um assistente silencioso que nunca precisava de agradecimentos. Ele a seguia para todo lugar, para suas sessões de terapia, para o jardim, até quando ela pintava. Se ela deixava cair um pincel, ele sentava e olhava para ele até que ela percebesse, como um lembrete gentil. Uma noite, Mariana olhou pela janela e congelou. Isabela estava lá fora, sua cadeira de rodas estacionada sobre a luz dourada do pôr do sol, com Thor sentado ao seu lado. Ela estava lendo em voz alta de seu livro de histórias, sua voz pequena, suave e cheia de emoção. A cabeça de Thor descansava em seu colo, olhos semicerrados, completamente em paz. Lágrimas encheram os olhos de Mariana. "Você devolveu a vida dela, velhinho", ela sussurrou. Dentro de casa, uma foto emoldurada de Thor em seu colete policial estava ao lado de uma nova, Isabela e Thor juntos, sorrindo sob a mesma luz do sol. 2 heróis de mundos diferentes, ambos marcados, ambos se curando. Naquela noite, enquanto a família adormecia, Thor deitou perto da cama de Isabela, olhos abertos, orelhas alertas. E quando ela sussurrou: "Boa noite, meu menino corajoso", seu rabo bateu suavemente contra o chão. Pela primeira vez em anos, ambos dormiram sem medo. Era um sábado tranquilo pela manhã, do tipo que parecia pacífico demais para ser real. O sol havia começado a subir acima dos telhados, pintando a casa dos Santos em dourado suave. Isabela sentava em sua cadeira de rodas perto da janela da sala, escovando o pelo de Thor enquanto cantarola uma musiquinha. O pastor alemão deitava ao lado dela, olhos semicerrados, aproveitando cada toque. Mariana estava na cozinha fazendo panquecas, sorrindo para si mesma enquanto ouvia a risada de sua filha flutuar pelo ar. Por meses agora, sua casa havia sido preenchida com algo que não conhecia em anos, alegria. Mas a paz, como frequentemente acontece, tem uma maneira de testar aqueles que a encontram. Começou com o cheiro fraco de fumaça. No início, Mariana pensou que fosse o fogão, mas quando desligou a boca, o cheiro só ficou mais forte. Então veio o som. Um crepitar fraco, seguido por um assobio suave e sinistro. Seu coração pulou. Ela se virou em direção ao corredor e congelou. Fumaça estava se enrolando por debaixo da porta perto da lavanderia. "Isabela!" ela gritou, correndo para frente. "Fique onde você está." Mas antes que ela pudesse alcançá-la, uma explosão de fogo irrompeu da tomada elétrica, enchendo o corredor com fumaça preta e espessa. Os alarmes tocaram. O ar ficou quente e pesado. Mariana tossiu violentamente, olhos lacrimejando enquanto tentava passar. "Isabela!" Na sala de estar, as orelhas de Thor se levantaram. Ele latiu agudamente uma vez, 2 vezes, então olhou em direção às chamas.
O rosto de Isabela empalideceu. Mãe, ela sussurrou. Ela tentou mover sua cadeira de rodas, mas ficou presa na borda do tapete. Ela empurrou mais forte. Nada. A fumaça engrossou, enchendo o cômodo. Thor rosnou baixo, andando freneticamente. Então, sem evitação, ele se lançou no corredor em chamas, latindo furiosamente. Thor, não! Isabela gritou, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Mas ele não parou. Ele mergulhou na fumaça, desaparecendo na névoa. Segundos pareceram uma eternidade. Isabela soluçou, tossindo. Por favor, volte! Por favor! Então, através da fumaça rodopiante, uma forma emergiu. Thor, seu pelo chamuscado, olhos ardendo de determinação. Ele agarrou a borda da cadeira de rodas de Isabela com suas mandíbulas e puxou com toda a sua força. Centímetro por centímetro, ele a arrastou em direção à porta da frente. Mariana irrompeu através da fumaça do outro lado, caindo de joelhos. Thor, Isabela! Ela gritou. Juntas, ela e o cachorro empurraram e puxaram até que saíssem pela porta da frente e caíssem na grama aberta. No momento em que tocaram a grama, Thor desabou ao lado de Isabela, ofegando pesadamente, seu peito subindo e descendo em ritmo irregular. Mariana envolveu seus braços ao redor dos dois, tremendo, soluçando. A casa atrás deles queimava, mas a família estava segura, e o herói, uma vez temido e esquecido, havia salvado sua menina mais uma vez. Os caminhões de bombeiros chegaram em minutos, sirenes ecoando pelo bairro. Vizinhos se reuniram na rua, observando enquanto bombeiros combatiam as chamas devorando a casa dos Santos. Mariana sentava no meio-fio, segurando Isabela perto, lágrimas manchando seu rosto coberto de fuligem. Thor deitava ao lado delas, seu pelo chamuscado, peito arfando. No entanto, seus olhos nunca deixaram a menininha que ele havia salvado. Fica comigo, amigão, Isabela sussurrou, descansando sua mão trêmula em sua cabeça. Você é meu herói. Paramédicos correram para a frente, verificando os dois. Um bombeiro se ajoelhou ao lado de Thor, atordoado. É esse o cachorro que a puxou para fora? Mariana assentiu fracamente. Ele não a deixaria, nem por um segundo. O homem balançou a cabeça em descrença. Ele é um milagre. Uma vizinha havia capturado todo o resgate em seu telefone. O momento em que Thor arrastou Isabela através da fumaça, as chamas explodindo atrás deles, o olhar de pura determinação em seus olhos. Ao anoitecer, o vídeo estava em todos os lugares. Em poucas horas, cachorro herói Thor estava em alta no mundo todo. Âncoras de notícias repassavam as imagens, vozes tremendo de emoção. Um K9 policial aposentado que virou animal de estimação da família arriscou sua vida para salvar uma menininha paralisada, disse um repórter. Os espectadores estão o chamando de K9 Anjo. Mensagens inundaram. Cartas, doações, até presentes para Thor de todo o mundo. Crianças desenharam figuras dele usando uma capa. Soldados enviaram suas medalhas. Uma mensagem se destacou mais. Do chefe de polícia local. Uma vez herói, sempre herói. Thor ganhou seu distintivo de volta. Dias depois, o abrigo onde Thor havia morado recebeu mais visitantes do que nunca. As pessoas se alinharam não para ver o cachorro agressivo que uma vez temeram, mas para conhecer a lenda viva que havia provado que o amor poderia reescrever qualquer história. Quanto a Isabela, ela não parava de sorrir. Ele não me salvou apenas, ela disse aos repórteres suavemente. Ele se salvou também. Quando perguntaram a Mariana como ela se sentia, ela olhou para sua filha e o cachorro leal e marcado descansando ao lado dela e disse: Thor não apenas resgatou minha filha do fogo, ele trouxe luz de volta para todas as nossas vidas. E a partir daquele dia, o mundo não via mais Thor como apenas um canino aposentado. Eles o viam como um símbolo do que o amor pode curar. As semanas que se seguiram pareceram um novo amanhecer para a família Santos e para Thor.
Embora o fogo tivesse levado sua casa, ele não pôde levar o que realmente importava. A equipe do hospital chamou Thor de cachorro milagre. O médico disse que ele deveria ter desmaiado pela inalação de fumaça, mas de alguma forma ele permaneceu consciente tempo suficiente para salvar Isabela. Puro instinto, disse um paramédico, mas aqueles que sabiam melhor chamavam de outra coisa: amor. Quando Isabela recebeu alta, a cidade inteira se reuniu do lado de fora para recebê-la e Thor em casa. Bombeiros, policiais e até os voluntários do Refúgio Esperança Animal estavam lá, aplaudindo enquanto ela descia a rampa com Thor trotando orgulhosamente ao lado dela, pata enfaixada e tudo. Lucas Martins estava em uniforme, segurando algo pequeno em sua mão, o antigo distintivo policial de Thor, polido até brilhar. Ele se ajoelhou diante do cachorro, lágrimas brilhando em seus olhos. Você sempre foi meu herói, ele disse suavemente, prendendo o distintivo na nova coleira de Thor. Thor lambeu sua mão gentilmente, rago batendo contra o pavimento. A multidão explodiu em aplausos. Câmeras piscaram. Mas naquele momento, para Isabela, não havia barulho. Apenas a luz quente do sol, o batimento cardíaco constante de seu cachorro ao lado dela e o sentimento avassalador de que seu mundo estava finalmente completo novamente. Nos meses seguintes, algo mais começou a mudar. Os médicos de Isabela notaram novos movimentos em suas pernas. É impossível, eles disseram. Mas dia após dia, sua força retornava. Ela contou a todos que era por causa de Thor. Ele acredita que eu consigo, ela dizia com um sorriso. Então eu tenho que tentar. E uma tarde dourada, na frente de sua terapeuta, sua mãe e Thor, Isabela deu seu primeiro passo. A sala ficou em silêncio, depois se encheu de lágrimas e risadas. Thor latiu uma vez, agudamente, como se a aplaudisse. Mariana caiu de joelhos, soluçando. Você conseguiu, querida! Você realmente conseguiu! Isabela se abaixou, acariciando seu amigo leal. Não, mãe, ela sussurrou, sorrindo através das lágrimas. Nós conseguimos. Naquela noite, quando o sol mergulhou baixo e pintou o mundo em laranja e dourado, Thor deitou aos pés de Isabela, olhos semicerrados, o distintivo brilhando levemente em sua coleira. Lucas Martins ficou na porta, observando calmamente. Você salvou a vida dela, ele murmurou, e ela salvou a dele. Enquanto a cena desaparece, a voz de Isabela ecoa suavemente. Às vezes, os anjos não têm asas. Às vezes, eles têm 4 patas, um coração corajoso e um amor que nunca desiste. Antes de irmos, quero agradecer do fundo do coração por assistir até o final. Se essa história tocou você da mesma forma que tocou a mim ao escrevê-la, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho para que você nunca perca histórias inspiradoras como essa. E agora eu quero ouvir você. Já aconteceu algo em sua vida que parecia impossível, mas o amor de alguém ou de um animal tornou possível? Você já foi salvo por um amigo de 4 patas? Ou conhece alguém cuja vida mudou por causa da lealdade de um cão? Compartilhe sua história aqui nos comentários. Esta é uma comunidade de corações que acreditam no poder da bondade, da esperança e do amor incondicional. Cada história importa. Cada comentário me inspira a continuar trazendo essas histórias para você. E se você aprendeu algo hoje, se essa história te fez sentir que vale a pena acreditar de novo, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Porque no final, todos nós precisamos ser lembrados. Não importa quão quebrados nos sintamos, sempre há alguém ou algo esperando para nos mostrar que ainda somos dignos de amor. Obrigado por fazer parte dessa jornada. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, às vezes, os maiores heróis são aqueles que nunca desistem de nós, mesmo quando desistimos de nós mesmos. Obrigado por fazer parte dessa jornada. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, às vezes, os maiores heróis são aqueles que nunca desistem de nós, mesmo quando desistimos de nós mesmos.